Capítulo 71 – Mudança de planos. Antes de ir para a lanchonete, podemos ir à biblioteca. Preciso copiar o livro inteiro para poder seguir corretamente as próximas lições, perguntou Solos. Como você planeja fazer isso? Meu cronograma de mestre da forja é cheio de teoria. Duvido que cruzemos os alquimistas novamente. É por isso que roubei no horário de um garoto cabeça dura. Só precisamos de tempo para que você possa me dar uma volta e para trás. Agora sou forte o suficiente, sobreviver 2 horas sozinho é fácil como torta. Em um canto de sua mente, onde Solos não sabia ler, a menos que ela o procurasse, Lita acrescentou. Gostaria de poder dizer o mesmo. No caminho para a biblioteca, eles compartilharam suas memórias das respectivas lições, mas Lita omitiu todas as partes em que sofria de solidão e isolamento. Em sua mente, era um sinal de fraqueza, algo para se envergonhar. Pelo meu criador. Outro professor gostosa. Mesmo o professor do sexo masculino da classe alquimista era um espetáculo para os olhos doloridos. As meninas não paravam de encará-lo toda vez que ele se virava para escrever no quadro negro. Você acha que isso depende de seus núcleos de mana ou é apenas uma jogada de marketing e da parte do diretor? Ambos são possíveis, mas acredito que este último seja mais provável. As mentes jovens são facilmente influenciadas, especialmente se seus hormônios estiverem adequadamente canalizados. De volta à Terra, minha professora de música do ensino médio era tão excitante que todos os meninos da turma aprenderam a tocar pelo menos um instrumento corretamente. Alguns até começaram a ouvir música clássica, apenas para impressioná-la. Quando chegaram ao destino e abriram as portas duplas, a biblioteca da academia acabou exatamente como Lita imaginava que o salão do prêmio estivesse, exceto com livros em vez de itens mágicos. As estantes estavam cheias até a borda, formando corredores entre si. A sala era tão grande que Lita suspeitava que a tivessem feito com magia dimensional. Na entrada, um funcionário de 20 e poucos anos perguntou se precisava de ajuda. Felizmente, a biblioteca estava bem organizada e, com as instruções do funcionário, Lita logo voltou ao livro O Mestre do Alquimista e a todos os 4 livros de magia que ele conseguiu levar consigo. Em todas as prateleiras havia uma etiqueta, declarando que o uso de itens dimensionais era proibido, e Lita nunca se arriscaria a ser banido por essa mina de ouro. Eu vou emprestar esses livros, por favor, ele disse. O funcionário ficou chocado com a quantia. Era mais do que a pessoa média emprestaria em um ano inteiro. Desculpe, senhor, o máximo permitido é de 3 livros por vez. Lita estalou a língua, escolhendo o livro para Solos e um livro de feitiços de nível 4 para a especialização Mago de Guerra e Mago de Batalha. Ele estava ansioso para descobrir como eram os feitiços de destruição em massa e como melhorar seus feitiços de batalha. Cruzando o perfil de Lita com os livros de sua escolha, o funcionário sorriu interiormente. Suspiro, tão jovem e ingênuo. Ele está claramente mordendo mais do que consegue mastigar, mas na sua idade, todo mundo sonha em ser um gênio. De volta ao quarto, eles passaram o tempo todo antes do jantar copiando os livros. Há muito que se preparavam para a tarefa gigantesca, trazendo consigo livros e tinta vazios suficientes na dimensão do bolso para envergonhar a enciclopédia britânica. A tarefa de Solos era mais longa, ela precisava copiar todas as páginas, enquanto Lita faria apenas uma versão resumida de cada feitiço, copiando apenas sinais de mão, sotaques e uma breve descrição ao lado do nome. Isso permitiria que ele reconhecesse aqueles feitiços à vista. Portanto, ao enfrentar outro mago, ele teria a oportunidade de tomar as contramedidas necessárias. Também lhe permitiria reproduzi-los com verdadeira magia, sem ser descoberto. No jantar, ele se sentou mais uma vez com seus colegas curandeiros. Por mais que seu coração se encolhesse com o pensamento da companhia deles, ele não estaria na academia para sempre. Lita também precisava de conexões confiáveis no mundo exterior. Além disso, ele acabara de descobrir o quão solitário ele realmente se sentia sem Solos. Ele precisava entrar em contato com seu lado humano. O clima na mesa, porém, era sombrio. Fria continuou mexendo a comida em seu prato, apenas mordiscando de vez em quando.
Kila devorou a comida novamente, mas não havia alegria nela. Ela continuou evitando os olhares, como se esperasse ser repreendida a qualquer segundo. Lit foi dominado por seu conflito interno. Ele preferiria ficar sozinho com Solus, mas precisava controlar suas emoções, como o adulto que era. Agora que estava com a cabeça fria novamente, percebeu que até a professora Vanemir o chamara de olhos maus no primeiro encontro. Solus provou estar certo o tempo todo. Ele não podia continuar olhando a vida toda com maus olhos. Ele teve que fazer as pazes com seu eu interior, ou pelo menos aprender novamente como controlar as emoções que apareciam em seu rosto. Para conseguir isso, ele precisava estar perto das pessoas, aprendendo a apreciar a presença ou pelo menos a fingir. Uriel teve a impressão de que alguém havia morrido e ele era o único mantido no escuro. Fria, como foi o seu dia? Ele disse tentando quebrar o gelo. Terrível. É apenas o segundo dia e eu precisava de ajuda para ter sucesso na aula de Nalear e na minha especialização de mago cavaleiro. Não me fale sobre Trask. Eu não sei se foi pior marcar tão poucas vitórias, ou seu sorriso presunçoso toda vez que eu perdi para um plebeu. Por que esse meu estúpido tutor não se concentrou mais na magia das tarefas? Eu me sinto tão estúpida e insignificante. Sempre me considerei alguém talentosa, especial. No entanto, agora sou apenas mais um nobre que todo mundo zomba, seja por causa da minha aparência ou por minha falta de habilidade. Estou tão tentado a desistir, mas sou a primeira pessoa da minha família a ser aceita em uma das 6 grandes academias. Não posso desperdiçar esta oportunidade. É perfeitamente normal se sentir assim, Uriel respondeu. Hoje não me saí melhor e meu pai é um arquimago. Mas, pela aula de Nalear, aprendi que é melhor engolir meu orgulho. Não hesitei em pedir dicas durante minha especialização, já que o tempo faz parte da série. E você, Lit? Por que você está se sentindo tão triste? Ouvi dizer que você participou de sua aula de mestre de forja, ganhando alguns pontos. Você deveria estar andando no ar, não deixe as más lembranças de ontem arruinarem o seu dia. Lit largou os talheres, tentando reunir seus pensamentos. Ser assediado nunca é agradável, mas fiquei pior. Não estou preocupado com isso. Quanto ao meu sucesso, admito que foi bastante agradável. Se eu o rejeitei dizendo coisas como não foi nada demais, eu seria um hipócrita mentiroso. Mas, como Fria, é a primeira vez que estou longe de casa, cercado apenas por estranhos. Isso me ajudou a perceber que passei tantos anos caçando na natureza, que esqueci como agir como um humano. Seja honesto comigo, eu olho todo mundo com um olhar mortal? Todo segundo se sempre o consentimento foi unânime. Lit não confiava neles, então ele compartilhou com eles apenas uma questão secundária. Ele estava realmente falando sobre sua verdadeira preocupação com Solus, para fazer sua expressão combinar com suas emoções. Por mais que me doa admitir, estou preocupado com o futuro. Agora tenho tudo planejado, mas e se eu tiver sucesso? Não tenho nenhum propósito fora de me tornar imortal e, no final do dia, isso vale mesmo a pena? Rena já foi embora, Tista se casará mais cedo ou mais tarde e meus pais merecem finalmente ter um pouco de felicidade e tempo sozinhos. Mas onde isso me deixa? Fora da minha família e você, eu não tenho nada e ninguém que eu amo. Não posso viver minha vida por eles. Não apenas eu me tornaria um fardo para eles, mas também agravaria o meu problema. Mais cedo ou mais tarde, todos morrerão e eu serei deixado em paz. Que valor poderia ter um mundo desprovido de alegria? Lit, você é realmente sem esperança. Solus estava realmente emocionado. Ele a colocou no mesmo nível de sua família, fora de um contexto de piada. Você tem apenas 12 anos, e já se preocupa com algo que acontecerá décadas no futuro. Eu lhe disse naquela época e direi novamente, dê uma chance a este mundo. Com o tempo, muitas coisas podem acontecer ou mudar. Concentre-se no presente, seja qual for o problema que você tenha, enfrentaremos juntos. Tentar controlar e prever tudo é um esforço desesperado, e isso o devorará por dentro. Meu pai sempre diz que de grande poder vem um grande isolamento. Mas não se preocupe, Lit.
É para isso que servem os amigos. Lançar uma luz nos seus dias mais sombrios. E Uriel deu um tapinha no ombro dele, tentando consolá-lo. Em outro momento, Lee teria zombado dele, afastando a mão dele. Mas, graças a ser capaz de conversar com estranhos novamente e principalmente com as palavras de Solus, ele conseguiu relaxar sua expressão pela primeira vez desde a academia. Obrigado, Uriel, ele disse com um sorriso. Amigos, Então, por que você está consolando eu e meu pequeno problema, em vez de Fria que tem problemas muito maiores? Sem mencionar que ele ignorou completamente Kila. Amigo meu, você está apenas tentando me sugar. O que aconteceu com você, Kila? Perguntou Lit. Ela seguiu o exemplo dele, parando de comer para conversar com facilidade. Honestamente, essa academia é péssima, é ainda pior que a minha aldeia. Antes de me tornar um curandeira, eu era considerada um fardo porque era pequena e fraca demais. Depois de aprender magia, já que eu era muito mais forte que meu antecessor, todos começaram a me tratar como um monstro. Mesmo quando criança, eu sabia que eles tinham medo de mim, do que eu poderia ter feito se quisesse vingar-me. Eu sempre me senti diferente sozinha em casa, então decidi vir para a academia, esperando encontrar outras pessoas como eu. Fazer amigos, ter uma família mágica que pudesse me entender, alguém em quem realmente confiar. Quanto mais ela falava, mais irritada ficava. Em vez disso, minha bolha explodiu desde o primeiro dia. Todo mundo aqui me empurra, chamando-me nomes como barata, skunk depois que comecei a tomar o tônico, até porco. Estou enjoada e cansada de ter medo. Em retrospectiva, eu estava melhor fora na vila. Pelo menos lá eles me temiam e me respeitavam. Aqui sou motivo de chacota, porque sou baixa, feia ou porque escolhi apenas uma especialização. Mas o que eu poderia ter feito? Eu nunca aprendi a lutar, meu corpo mal pode suportar uma poderosa magia de cura, muito menos tipos de magia mais violentos. Durante a aula de Trask, perdi todas as minhas lutas e, mesmo que elas me humilhassem, ele nunca repreendeu nenhuma delas. Eu também o odeio. Para ser justo, ninguém se atreveu a humilhar ninguém, não depois de Lit ter tão facilmente perdido pontos no início do exercício. Trask os deixara lutar de maneira justa e honesta, o problema estava nos braços curtos de Kila e na estrutura frágil. Sendo incapaz de usar qualquer tipo de magia silenciosa, exceto a de luz, mesmo as meninas de sua idade poderiam dominá-la com uma única mão. Usar magia ou uma arma era apenas um exagero. Lit, acho que o único que facilitou foi o Uriel Fria. Sim, senhor arquimago herdeiro. Ninguém tem coragem de mexer com ele, Kila. Sortudo bastardo. De repente, um sorriso sincero apareceu nos lábios de Lit. O clima ao redor da mesa era mais adequado ao seu gosto, tão cheio de raiva, desconfiança e decepção. Ele viu potencial em cada um deles, especialmente em Kila. Ela parecia um jovem tista que ele poderia transformar em outro Lit. Ele era o único, além do professor Vastor, que sabia que, uma vez que seu corpo se desenvolvesse adequadamente, seu núcleo de mana não teria limites para seu crescimento. Ciano, com certeza, talvez azul, se não roxo. Bem, Kila, as pessoas não precisam de um motivo para chutar você, disse Lit. Eles precisam de um para não fazê-lo. E a melhor razão que você pode dar a eles é uma cédula de culpa. Pense nisso. Sou alto para minha idade, talentoso, ou pelo menos é o que dizem, e ainda assim sou assediado diariamente. Se o tônico funcionar e você começar a crescer, nada mudará. Lembre-se da história de Nalear. Ela tinha talento e aparência, mas só sobreviveu por causa da cédula de culpa. Ele podia ver pelos rostos deles que Kila e Fria estavam pensando seriamente na ideia de conseguir uma cédula própria. Lit precisou de algumas respirações profundas para encontrar forças para dizer o que precisava. Quanto aos seus problemas com a primeira mágica, ele precisava de sua força de vontade para manter sua expressão relaxada, em vez de agir como alguém que estava lançando veneno em sua língua. Eu poderia ensinar a todos vocês. Não temos aulas durante os fins de semana. Teríamos muito espaço e tempo. A mesa explodiu de alegria. Sua proposta foi imediatamente aceita.
Lid sabia que respeito e confiança eram algo que tinha que ser dado, antes que pudessem ser devolvidos. Uriel e Fria tinham um núcleo de manassianos claro, como Nana, mas os deles ainda podiam crescer. Kila tinha um núcleo de mana verde claro, apesar de seu corpo infantil, então para ela o céu era o limite. Mesmo sem a ajuda dele, era apenas uma questão de tempo até que eles dominassem a primeira mágica. Ele exploraria o desespero deles, dando a eles o que eles queriam antes que perdesse seu valor. Assim como quando ele ajudou a Marquesa de Star, foi o melhor momento para fazer seu investimento. Capítulo 72, Exame Simulado. Nas semanas seguintes, a vida na Academia Grifom Branco ficou mais agitada a cada dia. Após o feitiço de levitação, a professora Nalear os fez aprender mais feitiços educacionais com dificuldades e restrições crescentes, testando os alunos em cada aula. O professor Trask começou a usar todos os anéis disponíveis na sala de treinamento, dando-lhe soldados treinados como parceiros de treino. Eles estavam equipados com armaduras encantadas e usavam uma arma diferente a cada lição. Os alunos, por sua vez, só podiam usar um elemento, com base no cenário que Trask havia planejado para cada sessão de treinamento. Após cada derrota, seus parceiros ensinavam-lhes e apontavam seus erros. As lições da especialização em cura foram sem problemas. A divisão entre os favoritos do professor Vastor e o resto da turma tornou-se tão grande que logo ninguém mais ousou ter esperança de roubar seus holofotes. A única coisa que restava para os outros alunos era tentar não ficar muito para trás e apostar em quem sairia por cima. A maioria dos cursos do mestre da forja ocorreu em sala de aula. A professora Van Emery, ou um de seus assistentes, ensinou a eles como diferenciar runas com base nos elementos e como combiná-las para obter efeitos diferentes. Solos era entusiasta das lições do mestre alquimista que ela continuava tendo e prometeu a Lito uma grande surpresa. Ela terminara rapidamente de copiar seu livro e agora os dois invadiriam a biblioteca da academia a cada visita. Quanto às aulas particulares, elas foram mais suaves do que Lita esperava. Depois de um mês, Kila já havia dominado 5 tipos de magia silenciosa, enquanto Fria e Irial estavam lutando com o quarto. Primeira mágica normal requer sinais de mão e palavra mágica, magia silenciosa. Apenas a palavra ou os sinais, o silêncio perfeito requer apenas gestos para melhor direcionar e controlar os efeitos conjurados. Sua taxa de aprendizado era aterrorizante, digna de alguém que conseguiu entrar no Grifom Branco sem mentor. Lid suspeitava que ela fosse um gênio e ficou de olho nela. Graças ao tônico, ela cresceu 5 centímetros e ganhou 10 quilos. Ela ainda era magra, mas seu núcleo de mana já havia evoluído para cianos profundo. Com o tempo, ele conseguiu ganhar a confiança deles, ou pelo menos assim ele esperava. Lito decidiu ensinar-lhes apenas magia silenciosa, mantendo os segredos da perfeita magia silenciosa e da conjuração múltipla para si. Ele queria que eles confiassem nele, não se tornando dependentes, ou isso diminuiria o crescimento e a autoconfiança deles. Sem mencionar que ele não tinha o desejo de revelar segredos tão preciosos e nada receber em troca. Lita havia provado a eles que podiam confiar nele, agora cabia a eles retribuir o favor e mostrar sua utilidade. Foi exatamente um mês após o início das aulas particulares que todos os alunos do 4º ano foram convocados pelo diretor no salão principal, no térreo, logo após o café da manhã. Vários professores apareceram assim que o gongo que sinalizou o início das aulas ressoou. Eles abriam vários passos de dobra levando-os ao seu destino. A mudança abrupta de sua rotina os deixou confusos. Eles começaram aquele dia como qualquer outro, preparando os feitiços e os livros para os cursos diários. Olá, meus queridos alunos linjos, disse quando os últimos passos de dobra fecharam. Espero que você tenha gostado do café da manhã, já que será a última refeição decente que você terá por um tempo. Pelo menos, se você for bom o suficiente. Hoje, você começará o exame simulado. Para se preparar para as finais do trimestre, vocês vão ser divididos em grupos de 5, de acordo com as especializações de sua escolha. Cada grupo será composto por 2 atacantes, 2 defensores e um curandeiro.
Sua avaliação atual afetará como o seu grupo será formado. A duração do exame é de 1 semana. Acontecerá na floresta ao redor do Grifão Branco. A única coisa necessária para você é sobreviver o máximo que puder. Não se preocupe, é um ambiente controlado. Os professores o resgatarão caso algo dê errado. Questões. Várias mãos foram levantadas, as de Lita estavam entre elas. Lita de Lutia, fale livremente. Eu pensei que não haveria torneios ou competições. Disse Lita. Por que essa mudança? Linjus riu. Não é uma competição. A floresta é realmente grande, grupos diferentes vão para áreas diferentes. As chances de se encontrar são quase nulas e, mesmo que isso acontecesse, uma equipe que perturba a outra seria imediatamente interrompida, com efeito devastador para as notas de seus membros. Esqueci de especificar que você será constantemente monitorado, portanto, cuidado com o que você faz ou diz. Sua voz ficou fria durante a última frase, procurando na multidão as figuras mais problemáticas. Então, ele apontou para uma garota. Estica for, fale livremente. Lita reconheceu, ela foi uma das últimas colocadas na classe de curandeiros. Essa configuração não é muito injusta. As florestas não fazem nenhum favor, se os grupos são formados com base nas avaliações, não é como condenar aqueles que ainda estão lutando pelo fracasso. Ela estava falando naturalmente de si mesma. Ainda não havia um único tópico em que ela brilhava. Você não entendeu minhas palavras. Linjus balançou a cabeça. Os grupos trabalharão em pé de igualdade. O que eu quis dizer antes foi que eles foram reunidos para que todos os grupos tenham a mesma classificação. Eu nunca permitiria um exercício tão inútil. Esta é uma oportunidade para você se socializar e aprender a confiar um no outro. O teste é para toda a equipe, não para os indivíduos. Se o reino algum dia pedir sua ajuda, você não poderá escolher com quem trabalhar, precisará de flexibilidade e solidariedade. Murmúrios enchiam o ar, os estudantes que se consideravam bons já estavam amaldiçoando seus companheiros de equipe antes mesmo de conhecê-los, enquanto os alimentadores de baixo rezavam aos deuses para dar a eles alguém que levasse a um sucesso sem esforço. Todas as mãos caíram nesse ponto, então Lip levantou a sua novamente, enquanto a triagem já havia começado. Sinto muito, diretor, uma última pergunta. Entendo que este é um esforço de equipe, mas e se alguém abater um animal e ser salvo por um professor? Ele pode voltar ao time ou todo o grupo falha. Ela será considerado morto e retornou ao castelo. Se apenas um membro permanecer, um grupo será considerado aniquilado. Escusado será dizer que prejudicar seu próprio grupo é proibido. Você precisa resolver suas diferenças, não escalá-los. De repente, o ar foi sacudido por um berro furioso. Como assim? Eu estou no mesmo grupo desse lixo comum? Curioso, Lee perguntou a Linjus, que lhe explicou que ela era especialista em magos de batalha e estava se referindo a uma garota que estava bem atrás dela. Obrigado por apontar, jovem senhora, disse o professor Bilovo, o encarregado das aulas de mago de batalha. A garota deu um sorriso grande e satisfeito, finalmente algo estava indo em seu caminho. Menos 50 pontos por questionar ordens e outros menos 50 por ter a ousadia de dizer isso na minha cara. Ele gritou com ela como um verdadeiro sargento, fazendo-a se encolher. Sem disciplina, não há vitória. Uma líder arrogante que desrespeita seus soldados, só pode levá-los à derrota. Além disso, quem é o lixo? Você já lutou com algo em sua vida? Como você sabe como ela reage ao perigo? Ou como você faz? As brigas reais são diferentes das classes, e geralmente quem bate mais nas gengivas é o primeiro a cair na batalha. Agora cale a boca, a menos que você queira perder outros 50. Tendo perdido metade de seus pontos de uma só vez, ela obedeceu. Lita acabou em um grupo de 3 meninas e um menino. Ele não conhecia nenhum deles, então tentou fazer o possível para ser amigável, como fez com o grupo de curandeiros. No último mês, ele recuperou um pouco de suas habilidades sociais e perdeu o comportamento de um homem de negócios.
Quando o professor Trask abriu os passos de dobra, ele estava pronto para seguir em frente, quando uma das meninas o agarrou pelo ombro, forçando-o a parar. Professor Trask, você não nos disse quem é o líder. A cadeia de comando deve estar clara. Lit deu uma palmada por dentro, enquanto Trask, com sua insolência habitual, fez isso abertamente. Bons deuses, você é surdo ou o quê? Este é um exercício de grupo, entre pessoas que não se conhecem. Cabe a você decidir quem é o líder e é uma escolha que não tem nada a ver com notas, status ou prestígio. Um líder não apenas grita ordens, mas também assume a responsabilidade se sua equipe falhar. Está claro? Ele olhou para a garota mais próxima, antes de empurrá-los todos pela porta dimensional. Uma vez dentro da floresta, todos os sentidos de Lee ficaram em alerta. Era um ambiente completamente desconhecido, ele podia confiar nos livros dentro de Soluspedia para reconhecer plantas e animais, mas eles eram de pouca utilidade para a sobrevivência. Bestas mágicas não lhe davam pontos por sua experiência, apenas tentavam destruí-lo, condenando-o ao fracasso. Ele estava olhando as cascas das árvores, enquanto cheirava o ar com seu senso agudo, tentando verificar a natureza e o tipo dos predadores locais, quando o pior barulho possível chegou aos seus ouvidos. Ainda temos que decidir primeiro quem está no comando, disse outra garota. Me fode de lado. Como alguém pode ser tão idiota? Se eles continuarem assim, é melhor nos rendermos, ele pensou. Todos os seus esforços para dar sentido a eles acabaram em fracasso. Acusaram-no de tentar roubar os holofotes novamente, como durante as aulas comuns. Lita abriu seu discurso dizendo que não tinha interesse em ser o líder. Ele só queria que eles fiquem quietos e comecem a se mexer. Isso apenas os deixou mais irritados, gritando para ele parar de ordená-los. Enquanto isso, a algumas dezenas de quilômetros de distância, o governante da floresta estava tirando sua primeira soneca pela manhã, roncando profundamente. Uma das patas gigantes da frente estava pressionada contra os olhos, protegendo-os da luz do sol enquanto desfrutava do calor da primavera. Com cada uma de suas respirações, a energia do mundo entra em seu corpo, nutrindo e fortalecendo o núcleo de mana, empurrando-o para a próxima evolução. Numerosos pequenos pássaros correram em seu corpo enrolado, cantando com ousadia. Nada ousaria atacá-los enquanto estivesse no trono mais alto. Chefe! Chefe! Um enorme ri, sua altura nascer nele atingindo 2 metros, 6-7, com um pelo dourado, com tons de vermelho e amarelo, se aproximava galopando. Os pássaros não deram ouvidos, continuando seus negócios. Acorde! É essa a época do ano. Novamente o corpo dos Corpicori tremeu, subitamente alerta e de cabeça clara. Oh, deuses, não! Eu juro que tive filhotes até poucos meses atrás. Encontrar um companheiro decente é um aborrecimento. Sem mencionar quanto cuidado essas adoráveis bolas de pelo exigem. Obrigado, Mohawk, mas acho que é difícil. Preciso de um tempo de qualidade para mim. Se uma alma humana viva pudesse assistir, ele veria um ri enfrentar uma pata de frustração. Não é isso. Quero dizer, os filhotes de homem da montanha feita invadiram seu território mais uma vez. Os Corpicori levantou-se sobre os 4, esticando a coluna e as patas dianteiras com movimentos de gato, forçando os pássaros a voar para longe. Seu idiota, você deveria ter dito isso antes. Ele rosnou, elevando-se acima do rio como um adulto com uma criança. Finalmente diversão. Alerte todos os cantos, declaro que a temporada de jogos está aberta. Continua no próximo vídeo.